Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no canal. Olá. Hoje o papo é sobre uns componentes que são, assim, o coração de muitas fontes chaveadas, né? Os CIs das famílias LNK e TNI. Exatamente. Componentes pequenos, mas com uma inteligência embarcada impressionante. A gente vai tentar desvendar um pouco o que acontece lá dentro, tipo como eles funcionam e principalmente como eles se protegem, né? Vou colocar umas imagens na tela para ajudar a visualizar. Isso. Vamos focar em alguns blocos-chave, sabe? O bypass, o controle de subtensão, que é o undervoltage, limite de corrente, proteção térmica, e também o comparador, o contador de auto-restart, jitter e o tal do Leading Edge Blanking, o LEB. Uau, bastante coisa! A ideia é entender como tudo isso garante que a fonte funcione direitinho e com segurança, certo? Perfeito. É entender a lógica por trás da mágica. Então, vamos começar pelo começo. Como o CI liga? Aquele pino BPS, ou às vezes chamado de BPM, ele é fundamental, né? Precisa daquele capacitorzinho externo. Sim, totalmente. O capacitor no pino BPS é, digamos, o tanque de partida. Ele acumula a energia inicial para o CI começar a funcionar. Ah, ok. Mas ele faz mais que isso. Esse pino também está ligado internamente a um regulador de tensão. Geralmente, é um regulador de 5,8 volts. 5,8 volts? Isso. E é esse regulador que alimenta toda a lógica interna, o cérebro do CI. Por isso, a tensão ali tem que ser bem estável, bem limpinha. Faz todo sentido. Se a alimentação da lógica falhar, já era. E falando em falhar, as proteções. Esses CIs são cheios delas. O pino Enable Under Voltage, o ENUV. O que ele faz exatamente? Esse pino é um verdadeiro vigia. Ele monitora uma tensão que, normalmente, vem lá da saída da fonte ou reflete a tensão de entrada. Uhum. Se essa tensão monitorada cair abaixo de um certo limite, que é a condição de subtensão, ou UVLO, ele age rápido. E o que ele faz? Ele desliga o chaveamento do MOSFET interno. Simples assim. Protege o CI e o resto do circuito de operar com tensão baixa demais, o que poderia ser perigoso. Entendi. E você mencionou algo sobre layout. Sim, é um detalhe importante. Se o layout da placa, as trilhas ali perto do pino ENUV, for mal feito, ele pode pegar ruído. Ah! E esse ruído pode enganar o CI, fazendo ele pensar que a tensão caiu, mesmo quando não caiu. Aí ele desliga a fonte sem precisar. Chato, né? Nossa, um detalhe que pode dar uma dor de cabeça danada no diagnóstico. Com certeza. Bom, protegido contra a subtensão e contra a sobrecarga. Tipo, um curto na saída. Como ele lida com isso? Deve ter um limite de corrente, imagino. Tem sim. Internamente, existe um circuito que monitora a corrente que passa pelo drain do MOSFET, a cada ciclo de chaveamento. Certo? Se essa corrente de pico ultrapassar um limite máximo que é definido no projeto do CI, o ciclo é interrompido imediatamente. É uma proteção ciclo a ciclo super rápida. Protege o próprio MOSFET interno e outros componentes, né? Exatamente. E tem mais uma proteção crucial, a térmica, o thermal shutdown. Se esquentar demais. Isso. Se a temperatura dentro do CI subir muito, tipo por sobrecarga prolongada ou problema de dissipação, ele simplesmente desliga geral, espera esfriar para tentar voltar. É para evitar dano permanente mesmo. Ok, então temos proteção contra a falta de tensão, excesso de corrente e superaquecimento. Mas e a função principal? Manter a tensão de saída no valor certo. Como ele sabe o que ajustar? Aí entra em cena um comparador. É outro bloco interno essencial. Como ele funciona? Ele recebe uma amostra da tensão de saída da fonte. Muitas vezes, essa informação chega pelo mesmo pino ENUV através de um optoacoplador. Ah, o optoacoplador faz a ponte isolada entre a saída e o CI. Perfeito. O comparador pega esse sinal que representa a saída e o compara com uma tensão de referência interna, super estável e precisa. E o resultado dessa comparação? Decide se o MOSFET vai ligar no próximo ciclo ou não. Se a saída está alta, ele pula ciclos. Se está baixa, ele chaveia mais. É assim que ele ajusta o liga e desliga para manter a saída cravada no valor desejado. É o coração da regulação. Muito engenhoso. Mas e se acontecer uma falha, tipo uma sobrecarga, e ela continuar mesmo com essas proteções atuando? O CI simplesmente para e fica parado? Não. Aí vem uma das funcionalidades mais interessantes, o auto-restart. Auto-restart? Ele tenta religar sozinho? Exatamente, mas de um jeito inteligente.
Quando o CI detecta uma condição de falha persistente, subtensão, sobrecorrente, sobre temperatura, o que for, ele entra nesse modo. É o estado de fault present. Certo. Em vez de ficar chaveando ou desligado para sempre, ele ativa um contador interno, o Auto Restart Counter. Esse contador faz o seguinte: desliga o chaveamento principal por um tempo relativamente longo, tipo quase um segundo. Descansa. Isso, dá um descanso para tudo. Aí depois desse tempo, ele tenta religar por um período bem curto, só para ver se a falha sumiu. E se não sumiu? Se a falha ainda estiver lá, ele desliga de novo por mais um tempo longo e repete o ciclo. Fica nesse liga, tenta, desliga com uma frequência bem baixa, tipo 1 ou 2 Hz. Ah, que esperto. Por que fazer isso? Porque isso reduz enormemente o estresse nos componentes. A potência média entregue durante a falha fica baixíssima. Evita superaquecimento e danos maiores, sabe? E tudo isso sem precisar que alguém vá lá desligar a fonte. Pode até rolar um reset no clock interno para garantir que ele tente recomeçar do jeito certo. Essa estratégia de tentar e ver em câmera lenta é genial mesmo. Falando em clock, esse sinal que comanda tudo, ele é perfeito? O que é esse tal de jitter que você mencionou? Boa pergunta. Nenhum clock no mundo real é perfeito. Jitter é basicamente a variaçãozinha no tempo exato em que as bordas do sinal de clock acontecem. Em vez de ser tic-tac, tic-tac, perfeito, é mais tipo tic-tac, tic-tac. Entendeu? Uma pequena instabilidade. Entendi. E isso atrapalha? Se o jitter for muito grande, pode sim. Pode afetar a precisão da regulação da tensão de saída, pode introduzir ruídos indesejados, às vezes até ruído audível no transformador. É um parâmetro de qualidade do clock interno, então. Exato. Medido geralmente em RMS ou pico a pico. Ok. E para fechar os blocos que você listou, o LEB, Leading Edge Blanking, que nome. O que ele faz? O nome assusta mais do que a função, que é muito útil. Pensa assim, toda vez que o MOSFET liga, bem no comecinho do pulso de corrente, existe um pico bem rápido e alto. Tipo um tranco inicial. Isso, causado por capacitâncias parasitas no circuito, descarga de diodos, é normal acontecer. Só que esse pico poderia ser interpretado erroneamente pelo limite de corrente como uma sobrecarga real, né? Ah, claro. O LEB é um tempo muito curto, logo depois que o MOSFET liga, durante o qual o circuito de limite de corrente fica cego. Ele ignora o que acontece nesse instante inicial. Ele dá um tempinho para o circuito se ajeitar antes de começar a monitorar a corrente para valer. Perfeito. Desse jeito, ele evita disparos falsos da proteção de corrente por causa desses picos normais e inevitáveis. Deixa a operação bem mais estável e robusta. Muito bom. Com tanta coisa acontecendo aí dentro, se alguém está na bancada tentando consertar uma fonte com o LNK ou TNI, quais seriam os primeiros passos práticos para checar esses blocos? Olha, o básico do básico é o multímetro. Medir a tensão no pino bypass é crucial. Tem que estar lá perto dos 5,8 volts, indicando que o regulador interno está vivo. Certo, tensão no bypass, que mais? Verificar também o pino ENUV. Ver se ele está recebendo o sinal de controle corretamente, se a tensão ali faz sentido com o estado da fonte, ligada, desligada, em falha. Ok, multímetro nesses dois pinos. Mas para realmente entender o que está acontecendo, especialmente em falhas intermitentes ou problemas de regulação, aí não tem jeito, precisa de um osciloscópio. Para ver as formas de onda. Sim, olhar o chaveamento no pino drain, ver a frequência, o duty cycle. Se a fonte estiver em modo de falha, dá para ver o padrão do auto restart, aqueles pulsos espaçados. E com um bom osciloscópio, dá até para ter uma ideia do jitter, se houver suspeita de instabilidade vindo daí. O osciloscópio abre uma janela para dentro do funcionamento, né? Totalmente. Essencial para um diagnóstico mais a fundo. É realmente impressionante quanta engenharia, quanta lógica e quantas proteções cabem num chip tão pequeno. Desde a partida ali no bypass, passando por todas as defesas, até esses refinamentos como o LEB e o auto restart. Sem dúvida. Quando a gente entende um pouco desses blocos internos, muda até o jeito de olhar para uma fonte chaveada. Deixa de ser só uma caixinha preta, né? Cada detalhe ali tem um propósito importante para a eficiência e principalmente para a confiabilidade. Fica até uma reflexão, né? Como será que a evolução da tecnologia, a busca por mais eficiência, mais miniaturização,
vai impactar esses blocos internos no futuro? Que novas estratégias de controle e proteção a gente pode esperar? É um campo sempre em evolução. Com certeza veremos coisas ainda mais integradas e inteligentes. Bom, esperamos que essa nossa conversa, esse mergulho no CIs LNK e TNY tenha sido útil e interessante. Tomara que sim. Se nosso público gostou, pedimos para deixar aquele like para fortalecer o canal e, claro, se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigada pela companhia. Obrigado, pessoal. Até a próxima.